Fala aí, pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Vamos acompanhar as últimas notícias do São Paulo. O tricolor volta a campo na próxima quinta-feira, jogando em Brasília contra o Velo Clube. E o Zubeldia já está ameaçado ou não? Então trago essas e outras notícias para vocês. Então, sem mais enrolação, vamos pro vídeo. Zubeldia já sofre pressão nos bastidores do São Paulo? Exagero pressionar um treinador que está num início de trabalho, de início de temporada? Vou trazer detalhes da direção do São Paulo e um pouco dessa situação do Zubeldia. Fato, o São Paulo não está jogando bem nas últimas partidas. Antes, se inscrevam aqui no canal, ativem as notificações, compartilhem os vídeos. Todos os dias a gente traz bastidores, mundo da bola para vocês. Bom, ficou, depois de mais um resultado ruim do São Paulo, ficou ali um ruído, aquela coisa de questionar o trabalho do Zubeldia. Tá bem no começo da temporada, é verdade, mas o São Paulo tem oscilado demais, Fez um bom jogo contra o Corinthians, depois teve uma atuação que foi um resultado que não condiz muito com o que foi o jogo lá contra o Mirassol, mas fez 4-1, teve muito susto, sofreu demais, nesse jogo, e claro, algumas partidas muito abaixo, como a gente vai citar as últimas duas, Red Bull Bragantino jogando com um a mais, agora contra a Inter de Limeira a mesma coisa, e alguns questionamentos e escolhas do técnico Luiz Zubeldia, que ora jogou com o time reserva, ora jogou com o time principal, e o São Paulo não conseguiu evoluir nesses últimos dois jogos. Primeiro, na minha apuração, conversando com pessoas da direção do São Paulo, não há qualquer chance de mudança de comando técnico nesse momento. O presidente Casares garante a permanência do Zubeldia, não é hora de trocar nada. Porém, na alta cúpula são paulina, existe já essa ideia de que o time precisa evoluir. Tá jogando com o time reserva? O time precisa responder, os que estão tendo oportunidades precisam criar essa dúvida na cabeça do treinador, e o time principal, que é o time considerado titular, precisa melhorar também no sentido de daqui a pouco ter uma Libertadores. O Campeonato Paulista é um campeonato que o São Paulo quer vencer, entra para vencer. Então, assim, existe uma pressãozinha pela melhora no trabalho, isso sim, mas não uma pressão de perder o próximo, tá fora. Mesmo porque o São Paulo tem mais um jogo do Campeonato Paulista em Brasília e depois tem o clássico contra o Palmeiras. Aí sim, medindo forças, clássico, aquela coisa. O jogo contra o Corinthians deixou uma impressão muito boa, porém o jogo contra o Santos, o São Paulo também não teve uma grande atuação, inclusive questionando o treinador na escolha, por exemplo, no segundo tempo, de tirar o Pablo Maia e colocar o Ferreirinha. Chamava demais o Santos para o ataque, para dentro da área do São Paulo. Então algumas escolhas são questionadas, porém não há hoje dentro da direção do São Paulo a ideia de mudança no comando técnico de Luiz Zubeldia, que participou, claro, evidentemente, da montagem desse elenco, da escolha dos jogadores. Então a ideia da direção é dar tempo a esse trabalho, tanto que ele permaneceu, naquele ruído que teve no ano passado. Zubeldia vai ser avaliado, enfim, muita gente falando que era fritura o treinador. O trabalho segue e o trabalho vai sendo analisado conforme as partidas, mas de fato há essa ideia de que o time precisa evoluir dentro de campo. E vocês são a favor de uma troca de treinador já no começo da temporada? Deixa os comentários aqui. Olha só, o professor Luiz Zubeldia me parece um treinador que às vezes falta um pouquinho de ousadia para ele. Porque esse, mais uma vez, era um jogo que não tinha o Luciano para colocar lá, tinha uma questão de suspensão. Por que não coloca o Rian Francisco junto com o Caleri para fazer um teste, para ver no que dá? Por que não? Não, vai no Ferreirinha, vai na opção óbvia. Então acho que assim, às vezes também existe um zelo, já disse isso aqui no programa, um zelo excessivo por parte do treinador de São Paulo em relação aos meninos da base. Um jogo contra a Inter de Limeira, sabe? Que tá brigando para não cair nesse Campeonato Paulista, não faz uma boa figura nesse Campeonato Paulista de 2025. Você vai e não coloca o menino para jogar, para tentar uma coisa diferente com o Caleri ali, como que ele se sairia ali no ataque do São Paulo, junto com um jogador importante que é o Caleri. Aí você faz um meio com o Oscar e com o Lucas, municiando esses caras lá. Não, vai na opção que é óbvia, que é o Ferreirinha. Então às vezes acho também que de vez em quando precisa ter outras ideias. Sempre a mesma coisa. Sei lá, sabe, mudar, ver o que acontece, porque assim, esse elenco do São Paulo tem bons jogadores ali no banco de reservas que podem ajudar, não é o elenco recheado de várias opções, mas quando você tem um menino da base como esse Rian Francisco, que tá pronto, esse rapaz tá pronto, ele já pode atuar tranquilamente no profissional, acho que precisa usar ele um pouquinho mais, viu? O time do São Paulo Futebol Clube, há uma semana venceu o Mirassol por 4-1, jogando bem.
criando várias situações. O Mirassol é mais forte do que o Bragantino? Hoje é. Do que a Inter de Limeira? Também. Bem mais. E é o mesmo time de futebol. É o São Paulo Futebol Clube que ganhou de 4. O São Paulo Futebol Clube há 15 dias tinha metido 3-1 no Corinthians, jogando bem. O único time que venceu o Corinthians nos últimos... Atualiza os números do Corinthians, por favor, Vessone. Dos últimos praticamente 6 meses, 5, 6 meses, uma derrota só e só o São Paulo que venceu. E anteriormente São Paulo de novo e Racing. Então, realmente, dos últimos 16 jogos, uma derrota e só para o São Paulo. Beleza, então agora o Vessone me ajudou. Então nós estamos falando do mesmo time de futebol em 2025, né? Que teve bons momentos e péssimos momentos até esse momento. Esses 2 últimos jogos foram péssimos momentos, mas é o mesmo time, o mesmo técnico. E aí você pode comparar. Quando foi bem, como é que jogou? Aí nós temos uma discussão. Quando foi bem, jogou com quarteto. Com as questões defensivas, mas ofensivamente foi o time que mais produziu no campeonato. Como o Zubeldia diz, o Abel diz, o Ramon diz, o Caixinha diz, o estadual... Felipe Luiz diz, você tem que ganhar, classificar e observar. E todo mundo queria observar como seria o time com Lucas, Oscar de meia centralizado, Caleri e Ferreirinha. Não funcionou. Ficou nesse jogo, ficou contra um time muito físico, com linha de 3, fez uma ótima partida internacional, porque parece que jogou contra o vento. A Inter jogou melhor que o Bragantino, fez um ótimo jogo, se defendeu muito bem, marcou pressão, dificultou. E o time ficou mais espaçado do que com o quarteto, mais previsível. Ferreirinha na esquerda, Lucas na direita. Oscar centralizado e Caleri. Mais espaço entre eles. As virtudes dos bons jogos e o quarteto do São Paulo não apareceram nesse jogo. Em Bragança também não poderia, porque seria o time reserva. Então, eu guardo até agora o que o São Paulo fez de melhor na temporada. E a gente sabe que o São Paulo 2025 é um time que tem possibilidade de ter um time titular forte, o elenco mais fraco. Foi a decisão da diretoria. O Santi Longo... A janela que a diretoria do São Paulo fez, às pressas, lembra aquela última? Tinha Santi Longo e Jamal Lewis, enquanto o Corinthians contratava Memphis Depay. Santi Longo está indo embora, Jamal Lewis já foi. Essa foi a janela, sem a participação do técnico. E o São Paulo, o Santi Longo é o 19º jogador do São Paulo. 19º jogador do São Paulo a sair da folha de pagamento do ano passado para cá. Chegaram 4. O São Paulo trocou os laterais... O Wendel ainda não estreou, que é um bom jogador. O Oscar já jogou, o Enzo Dias já jogou. O São Paulo está se reformulando em termos de elenco e em termos de equipe. Eu acho que a histeria entre a destruição e a euforia, de fato, me espanta. E eu esperava do São Paulo, ou do São Paulino, uma compreensão maior desse momento. Não digo que o time tem um crédito absoluto, que tenha feito uma temporada de 24 avassaladora, não. Até o título da Copa do Brasil talvez tenha iludido um pouco a galera, mas acho que a temporada de 24 foi ok, pelo elenco que São Paulo tinha. O Bessone falou, campanha lá na Libertadores, na zona Libertadores no Brasileiro, boa campanha na Copa Libertadores da América, tudo com esse treinador, né? Então, essas situações, você precisa, eu acho que, se distanciar um pouco, olhar para depois descer a lenha e entender qual é o momento. Outra coisa curiosa, no mínimo curiosa. O São Paulo, eu ia falar, cheguei preparado no programa, daí os caras me dão mais informações. O Vessone me deu mais informações. Ontem acabou o jogo, empatou, eu falei, como é que era o ano passado mesmo? Nessa altura, o São Paulo tinha, no ano passado, campanha idêntica no Campeonato Paulista. Mesmo número de pontos, mesma quantidade de partidas. Aí o Vessone falou, não. Olha o que o cara aqui, o Alexandre, historiador de São Paulo, Gisbert colocou. Nos últimos 4 anos, o São Paulo, nessa rodada, 8ª rodada do Paulista, tinha exatamente o número de pontos. É até meio assustador. Gols assustador. Marcados e gols tomados é também igual. É uma coisinha muito pequenininha de diferença. São times diferentes, treinadores diferentes, mas eu vou chegar. O Paulista é um time, é um torneio que, como sempre o Massa diz, ele é um diploma quando você ganha e ele
derruba treinador quando você perde, muitas vezes. E no São Paulo tem sido assim. Essa é a questão. E não pela acho que, falta de segurança da direção, né? Nessas 4 campanhas, na primeira, o São Paulo chegou na final, ele se classificou com o Rogério, passou das quartas, ganhou do Corinthians na semi, foi para a final com o Palmeiras, ganhou o primeiro jogo e tomou aquela taca na virada de 4. Nos anos seguintes, ele foi eliminado pelo Água Santa com o Rogério como mandante, ele foi eliminado pelo Novo Horizontino com o Carpini como mandante e ele vai jogar como mandante provavelmente contra o Novo Horizontino de novo agora. Esse desfecho do campeonato vai acabar sendo importante para o Zubeldia, porque a direção do São Paulo, que é a mesma há anos, ela acaba pegando uma baliza do estadual para determinar a temporada. Você pode falar, o Carpini não foi demitido logo depois do Novo Horizontino, ele ainda pegou lá o comecinho da Libertadores, os 2 primeiros jogos do Brasileiro, mas o São Paulo já trabalhava um outro técnico. O Rogério é a mesma coisa, não foi demitido logo depois do Água Santa, mas jogou a estreia do Brasileiro contra o Botafogo, mas já estava também o destino selado. Veremos como vai ser agora. Eu acho que tem uma diferença em relação aos outros anos, esses 3 que o Vessone falou. O São Paulo, time de futebol 2025, é um time que não vai contratar mais porque não tem dinheiro, isso já estava previsto, e o técnico está consciente disso e está parceiro nisso. Talvez a grande armadilha que o Zubeldia caiu, e a direção também, porque ele é tratado como, o técnico mais institucional do São Paulo, o maior parceiro, coisa que o Rogério não foi, né, dessa direção. Tem Muricy. Exato. Lembra? Né, exato. Isso. É a questão do aproveitamento da base. Porque só assim, né, porque depois do jogo de quarta passada, 4-1 no Mirassol, por que não colocou o Rian? Por que não colocou o Rian? Você fala, como é que você ganha um jogo de 4-1, todo mundo joga bem? Então tinha coisinha lá. Ontem jogaram, como disse o Tironi, os caras da base, jogaram 60 minutos. Contra o Bragantino começou o Matheus. Os caras ainda não estão prontos. As primeiras 2 bolas, o Ferreira, que é um ótimo jogador, fisicamente consegue jogar com os profissionais, a bola passou debaixo do pé dele e foi para a lateral. O Mancini, quantas vezes você viu isso com um cara da base num estádio de futebol? A primeira bola ele quer matar e olhar, ele não, e a bola passa. É normal. Sinceramente eu não compreendo. É normal. E os caras têm que entrar aos poucos. Mas a torcida do São Paulo está histérica. Eu não sou histérico, não ficarei histérico e não vou entrar nessa pilha. Muito bem, eu tenho algumas coisas aqui. Você falou que não compreende também, não é isso? Não, eu tô aqui ouvindo de forma republicana, mas a vontade que eu tenho é... De me bater. Não, eu detesto isso, mas pelo contrário. A vontade que eu tenho é soltar um monte de palavrão para essas pessoas que o ambiente do futebol, Vessone, é muito infantilizado. É infantiloide, sabe assim? É uma coisa juvenil, de criança, cara. Nós aqui somos responsáveis. Sem dúvida. A imprensa é muito responsável por isso. Então deixa eu ser responsável aqui também. Tudo bem, tudo muito legal, não der, né? Estamos aqui para pensar com calma, mas o que fazer com isso? A gente vai olhar o São Paulo em 2 jogos, não conseguir fazer um gol com um jogador a mais e tem as dificuldades todas. São jogos distintos. Contra então tá bom. Red Bull foi muito mal. Ontem não. Então. Chutou, o goleiro pegou, bateu, defendeu. Não é a mesma coisa. Sim, mas acho que alguma coisa, disso precisa sair alguma coisa. Ou não, tudo bem. Beleza. Faz aí mais 20 jogos até o fim do Paulista, jogando com a mais e não fazendo gol, que tá tudo bem, porque é só preparação. Não. Disso precisa sair alguma coisa. Claro. Ou uma crítica, ou uma análise, ou uma mudança de jeito de jogar, ou uma pré-temporada de novo, alguma coisa. Mandar embora o treinador? Não, eu não acho que tem que ser mandado embora. É que, na verdade, essa situação, a gente se coloca, não existe análise mais. O que um time ou um técnico ou um jogador tem de bom e de ruim. Sim, é o que existe se você é a favor da saída ou a favor da continuidade. Então, mas exatamente, a favor da saída ou a favor da continuidade. Exatamente As isso que eu tô pessoas falando. perderam a capacidade de analisar. Mas é exatamente isso que eu tô falando. E aí, essas enquetes eu acho que miseráveis. Eu tô tentando fazer exatamente uma análise. Não, uma análise. Não tô entre fica e não fica. O Zubeldia está aí, a princípio vai ficar. Mas o que tirar daí? Porque eu vou repetir pela milésima vez. Eu acho que o Zubeldia tem que ficar.
trabalho dele é muito parecido com o dos outros aí no começo dessa temporada. Os outros todos rodaram, assim. O Carpini rodou com um time pior, com menos preparação, tinha chegado ontem e foi demitido exatamente depois disso. Tudo isso aconteceu com ele. Então a minha pergunta é, dito tudo isso, jogar com 10 contra 10 é difícil, não era o quarteto, foi para os Estados Unidos, não sei o que lá. O que tirar? O São Paulo precisa melhorar. Sim, assim, o São Paulo na quinta-feira passada, depois do Mirassol, eu acho que não precisaria melhorar tanto em campo. E já tinha um zum-zum. Esse desgaste, essa coisa contra, uma hora é a base, outra hora é o Ferreira, outra hora é o fulano, tal. O São Paulo vem de 2 partidas muito ruins, diferentes e muito ruins. Agora, a gente acabou de tentar fazer a distinção entre o que o São Paulo fez de bom nas partidas boas e o que fez de ruim nessas partidas. Me preocupa. Só que ninguém ouve. Nós estamos tentando. E teve uma grande distinção, aí isso eu preciso falar porque eu não toquei nesse ponto, mas não posso deixar de tocar. Nas quedas do Rogério e do Carpini, tinham coisas além dos resultados e do desempenho. O Rogério era um ambiente péssimo que ele tinha perdido completamente. Isso é mais fácil de entender. E o Carpini, ele mandou o cara bater o pênalti, o cara não quis bater. Os caras passavam por cima dele, o cara não quis bater o pênalti. O que me preocupa mais aqui, desculpa. Não, vai lá. O que me preocupa mais é o São Paulo ceder chances à Inter do que não fazer o gol com 10. Isso me preocupa mais. Este ponto, para mim, é o mais importante que deveria estar sendo discutido. Por que o Zubeldia, até agora, não conseguiu ajustar um sistema defensivo jogando com o quarteto? Porque isso... Mesmo sendo a segunda defesa menos vazada do campeonato. Ok, mas veja, eu posso dizer que o São Paulo finalizou, não fez o gol, mas posso dizer também, é uma verdade, é um jogo construído, feito por seres humanos, é o caos. O jogo de futebol é o caos. Então, eu posso dizer que a Inter também teve sua chance. Teve a chance. E a Inter é um time fraco. Sim. E jogou bem ontem. O pior time do campeonato. Então, ok. Não é só fraco. Este, pra mim, é o ponto de mais preocupação. Porque quando o São Paulo jogar contra o Lanús, Godoy Cruz, né, o Zuliano do meu tio Pepe, meu querido Pepe, um beijo pra você. Se pintar um contra-ataque desse, vai tomar um gol numa Copa, e aí pode ter quarteto, quinteto, sexteto, o Jô, o Bira, o Derico, todo mundo lá que não vai virar. Entendeu? Isso que me preocupa mais. Essa que pra mim teria que ser a primeira pergunta coletiva. Seu dia, tudo bem? Por que o seu time ainda dá chances ao adversário? Ele já respondeu. Ele respondeu Entendeu? isso outro dia. Falou eu não me preocupo com isso porque meu time cria 3 chances claras. Aí, Ele falou isso. Então, Foi a ele tá explicação equivocado. Na minha visão, eu não vejo futebol assim. Então é isso aí, pessoal. Vamos comentar sobre essas últimas notícias do São Paulo. Então o Tricolor volta a campo na próxima quinta-feira, jogando em Brasília novamente, agora contra o Velo Clube. E o Zubeldia deve mandar a campo o time reserva. A dúvida, né, pessoal, se Luciano, que não jogou contra a Inter de Limeira, vai para o jogo, ou Alan Franco. Mas deve ser o time reserva, né, pessoal, para esse jogo, preservando para o jogo de domingo contra o Palmeiras, né, o Clássico Paulista. Eu fico assustado, né, pessoal, com alguns comentaristas que ainda criticam, né, os torcedores que não acham o trabalho do Zubeldia bom. Eles defendem a continuidade do trabalho, mas se esquece que o Zubeldia está no São Paulo desde abril do ano passado. O São Paulo foi eliminado da Copa do Brasil, praticamente graças ao auxiliar, né, do Zubeldia, naquele jogo contra o Atlético Mineiro, que ele poderia ter mexido, né, pessoal, no time, o São Paulo precisando fazer o gol jogando em casa, no primeiro jogo, e ele não mexeu, né, pessoal, foi mexer quase nos acréscimos do jogo, e o São Paulo tomou o primeiro gol, né, jogando em casa, então complicou para o jogo fora de casa, e o São Paulo foi eliminado, né, da Copa do Brasil. E no jogo da Libertadores, vejo boa parte da mídia falando que o São Paulo foi de igual para igual, que foi para os pênaltis, que o Zubeldia fez um bom trabalho. Mas esquece que era para o São Paulo perder para o Botafogo de goleada, né, pessoal? Naquele primeiro jogo, no primeiro tempo era para ser uns 4 do Botafogo. O Rafael defendeu alguns lances, a bola chegou muito perto do gol várias vezes. E no segundo jogo também, né, pessoal? Mas depois o São Paulo tentou equilibrar,
perdeu alguns gols também importantes, mas não é tudo isso, não foi tudo isso naquele jogo contra o Botafogo. No final do Campeonato Brasileiro, né, pessoal, o São Paulo não disputava mais nada, até porque não foi garantido, né, pelo próprio Zubeldia a vaga na Libertadores direto, e sim pelo Botafogo que ganhou a Libertadores e do Flamengo que ganhou a Copa do Brasil, abrindo assim mais vagas. E o São Paulo tinha mais 3 jogos que não tinha nada para disputar. Ele poderia testar, né, alguns jogadores, como o William Gomes, né, alguns jovens, e praticamente insistiu no Luciano, né, pessoal, sendo que não valeria mais nada no Campeonato Brasileiro. Então o Zubeldia desde o ano passado não vem fazendo um bom trabalho, demora muito a mexer, escala mal o time. Então não entendo, né, porque esses comentaristas defendem tanto ele. Eu já falei, né, pessoal, quando ele colocar a base, faltando 10, 20, 30 minutos, igual o Rian Francisco entrou nesse jogo contra a Inter de Limeira, mais o Ferreira, eles têm que fazer gol, senão a mídia vai sair falando que nem agora, né, porque aí vocês queriam que colocasse eles, colocou, eles não fez nada, não sei o quê. É incrível, né, pessoal, alguns comentaristas criticando o Ferreira, porque não dominou a bola ali no começo, né, no jogo contra a Inter de Limeira, quando ele entrou, sabendo que ele fez um ótimo jogo depois, né, pessoal? Jogou mais que o Ferreirinha. Tentou buscar o jogo, tentou driblar, chutou forte ali. Acho um bom jogador o Ferreira. E o Rian Francisco, né, pessoal? A bola praticamente não chegou nele. E a gente tem que ver alguns comentaristas criticando, né? Porque a base entrou e não fez nada. Então é estranho, né, pessoal, defender tanto o Zubeldia, sendo que quando o Luciano faz um mau jogo, ele simplesmente não fala, né, pessoal? Então, e isso vem desde o ano passado, né, quando alguns comentaristas veio falando que ele estava sendo fritado, que a diretoria não queria mais ele, que não sei o quê, praticamente forçando, né, pessoal, o São Paulo continuar com o Zubeldia para esse ano. E agora, se o São Paulo não ganhar, né, pessoal, pelo menos ir para as finais do Campeonato Paulista, tem que pensar assim na continuidade do Zubeldia. Até porque o São Paulo precisa utilizar a base, tá fechando com o Ângelos Marinax, que deve investir mais de 600 milhões de reais na base do tricolor, e ter um treinador que não gosta dos garotos da base é complicado, né, pessoal? O William Gomes mesmo foi vendido por 55 milhões, e segundo o presidente do São Paulo, foi porque o Zubeldia falou que não ia utilizar muito ele. E o Moreira saiu de graça, né? Já que o empréstimo para o Porto, o São Paulo não ganhou nada. E se o Porto querer comprar, vai pagar apenas 12 milhões de reais. Então não faz muito sentido, na minha opinião, o Zubeldia continuar no comando do São Paulo se o tricolor não começar a evoluir nos próximos dias. E após o empate contra a Inter de Limeira, o São Paulo volta a campo agora na quinta-feira, novamente jogando em Brasília, agora contra o Velo Clube. Depois tem um clássico pela frente, né, no domingo, joga contra o Palmeiras fora de casa. Depois na quarta-feira, dia 19, enfrenta a Ponte Preta em casa. E no dia 23, né, no domingo, joga fora de casa contra o São Bernardo. Então essa é a sequência do São Paulo nos próximos dias. E o São Paulo ainda lidera, né, o grupo C do Campeonato Paulista com 14 pontos. Em segundo aparece o Novo Horizontino com 11. Em terceiro, Noroeste com 7. E em quarto, Água Santa com 5. Então é isso aí, pessoal. Se você curtiu o vídeo, deixa seu like, se inscreva no canal e até a próxima.